Sequência hoje para que traga entendimento, né, para nós como cristãos, povo de Deus. A palavra, o título que eu estou dando para essa meditação é a influência dos anjos na vida do homem. E que nós precisamos aprender, né? Nós temos que entender porque muitos têm se colocado indiferentes à influência angelical. Tentando evitar o confronto, tentando evitar o reconhecimento de que eles agem, ou o reconhecimento de que Satanás tem ainda uma autoridade na terra e que nós, como igreja, somos o único corpo capazes de enfrentar e redefinir essa influência, o que a gente chama do segundo céu. A propósito, deixa eu fazer uma propaganda. O nosso site com a escola online é holynation.com.br e lá você vai encontrar 6 cursos espetaculares. Primeiros passos na vida cristã, todo o seminário de cura e libertação nós chamamos Libertos e Curados, e os 4 módulos do panorama: Origens, Israel, Igreja e o Final dos Tempos. E hoje nós vamos tocar um pouquinho em cima do assunto Origens, né? A origem da criação, né? A primeira era da criação, que foi a criação original. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nesse princípio Deus criou os anjos. E os anjos todos foram criados perfeitos. E todos com a sua diversidade. Miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, talvez até bilhões. A criação angelical, ela é tremenda, multiforme, diversificada. E Deus os criou um a um, por isso é que eles podem ser chamados filhos de Deus, porque foram criados pela mão de Deus. Aos anjos não foi dado o poder da reprodução. Ou seja, no reino angelical não existe anjo e anja que cria anjinho. Então isso não existe. E na nossa ressurreição, não casaremos nem daremos em casamento, disse Jesus, mas seremos como os anjos no céu. Corpo glorioso, onde nós não procriaremos. A palavra não fala de não ter sexo, não vamos entrar nisso, mas não procriaremos. Mas existe uma influência, né, na interação entre a criação angelical e a criação do homem. No princípio não tinha homem, e no princípio eles estavam em harmonia. Até que algo aconteceu. E esse algo que aconteceu no coração de um dos anjos principais. O texto clássico é Ezequiel 28, eu preciso ler para você. Não é a aula exatamente, é uma ministração, mas eu preciso te colocar nesse entendimento, né? Qual que é o objetivo disso que nós estamos fazendo aqui? É que você, como homem de Deus, mulher de Deus, tenha a percepção da guerra espiritual. E de que as coisas não acontecem por acaso, existem agentes malignos e existe uma forma de derrotá-los, de desfazer a sua ação. Mas vamos lá, no princípio, Ezequiel 28, do 1 ao 10, ele fala, é uma palavra para o príncipe de Tiro, que era um ser humano, um homem que governava a cidade de Tiro, e depois, a partir do 11, vem a palavra do Senhor ao rei de Tiro, que era a força espiritual que dominava sobre o príncipe de Tiro. E aqui é uma revelação muito importante sobre Satanás, ou diabo, ou Lúcifer. Verso 12, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E dize-lhe, eu estou na versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, ok? Diz a ele, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Ele era o modelo da perfeição, era um ser angelical tão importante, tão vital, que foi criado perfeito, era a referência, era o padrão de perfeição.
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então não foi criado com defeito, foi criado com sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. É bem provável que esse jardim mineral era na terra. Então, esse anjo tinha uma relação com o planeta Terra. O universo, vamos lembrar, no princípio criou Deus os céus e a terra, o universo mineral, não tinha água, não tinha vida biológica. Era um universo maravilhoso para os anjos. E o Senhor tinha comunhão com eles, havia harmonia. E este cara é um cara especial, esse anjo é um anjo especial. Ele estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aqui vai ter a expressão de 9 pedras no revestimento do anjo. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, 9 pedras. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então é como que uma roupagem de sacerdote com a sua especificidade. Tu eras, verso 14, querubim da guarda ungido. E essa é a expressão, esse é o título da posição deste anjo. Querubim ungido para guardar a santidade de Deus. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Em outras traduções, pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então esse ser, ele é a porta de entrada para a iniquidade e para o mal no universo. O mal no universo principia no coração de um querubim, de um ser angelical, criado por Deus perfeito. Ou seja, a perfeição não exclui a possibilidade da pessoa se desviar dos caminhos do Senhor. Então todos os anjos foram criados com livre arbítrio. E Deus, então, permite uma prova. Essa prova é esse anjo cair e depois fazer um comércio, fazer uma propaganda de um caminho alternativo, que diz, na multiplicação, verso 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Agora vem a obra da iniquidade, que é o pecado. A iniquidade é a raiz, é a árvore, é a plantação, é a seiva, é a essência. Pecado é o fruto, é o resultado daquilo que essa árvore simboliza. Ele pecou. O primeiro pecado acontece quando esse querubim coloca em prática o seu projeto pessoal. E Deus assim o permite. E nesse projeto pessoal, ele traz a proposta de algo separado de Deus. Existe o raio-x, no coração desse querubim, que está em Isaías 14, dos versos 12 ao 14, que demonstra o que ele projetou. Qual foi a iniquidade? Ele estava diante de Deus, do trono de Deus, todos os anjos trabalhando, e ele, como querubim da guarda, ele guardava a santidade de Deus, e um projeto maligno veio para o seu coração. Isaías 14, 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha a iniquidade que se transformou em pecado. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, usurpação do trono de Deus. Ele quer estar no lugar de Deus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele quer ter um trono com domínio sobre anjos. 1/3 da criação angelical o seguiu, segundo Apocalipse 12. Então, ele já cumpriu isso. Ele formou um exército debaixo do seu comando. Ele quer ser Deus sobre os anjos, Deus sobre os homens, Deus sobre toda a criação, em oposição ao verdadeiro Senhor. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei, verso 14,
de Isaías 14, acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse é o projeto. Essa iniquidade permeou o universo. E Deus teve que agir imediatamente após a consumação desse comércio, quando 100% dos anjos foram separados entre seguir ao querubim da guarda ungida ou seguir a Deus. E 1/3 o seguiu, Satanás, o diabo, ou Lúcifer, e 2/3 ficaram com Deus. E aí ficou definido o destino final dos anjos, o destino eterno dos anjos e a sua aplicação no resto da história. Deus então agiu com ira, isso tudo está no nosso curso, tá? Panorama Origens, mas aqui é uma introdução só para você poder entrar no aspecto da influência dos anjos. Deus reconstruiu o universo após o juízo que abalou o universo. Por isso que a terra ficou sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E agora Deus reconstrói os 6 dias de reconstrução do universo para aí sim trazer o homem num ambiente já biológico na terra. E ao homem também foi dada uma prova que era a questão das árvores, né? A árvore da vida e o seu fruto, que daria vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o seu fruto, que foi proibido, dizendo, não coma, porque no dia que dele comerdes, morrendo morrerás, ou certamente morrerás. E o homem optou por essa árvore. Quando o homem optou por essa árvore, na verdade, o homem estava saindo do domínio de Deus e da possibilidade de implantar o reino de Deus na terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, era obrigação do homem preservar a terra, lavrar e guardar. Guardar de quem? Do inimigo. Mas, em vez de guardar, o homem se submeteu ao inimigo. E aí, em Romanos 6,16, tem o princípio. Não sabeis, Paulo estabelece pelo Espírito o princípio, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Olha que interessante. Então, quando o homem aceitou a proposta da serpente, Eva e depois Adão aceitaram a proposta da serpente, o que aconteceu é que o governo da terra é passado agora para os anjos caídos, debaixo da liderança de Satanás. Amém? Então, como confirmação disso, é o encontro de Jesus com o diabo no deserto. Mas antes disso, deixa eu colocar agora a cena. O diabo dominou. O diabo impôs o seu modelo, o seu cosmos. O homem, então, se tornou um ser decadente. A criação adâmica foi exposta agora ao princípio da morte. O homem passou a morrer. O homem não ia morrer. Os primeiros homens viveram quase 1000 anos. Matusalém, 969. Adão, 930. E Blum. Mas aí, num dado momento, Deus fala, chega, os seus dias vão ser 120 anos e todo homem nasce sabendo que vai morrer e vive já no processo da morte. Como o homem foi criado corpo, alma e espírito, o espírito está morto porque não tem a vida de Deus. Assim o homem natural, 2 Coríntios, 2,14, ele não entende as coisas de Deus e não pode entendê-las porque para ele são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Se o espírito está morto, o homem não entende a Deus. É por isso que a humanidade resiste a Deus. E essa resistência, vai até o ponto da entrega. Quando Deus vem com iluminação e o homem entende o evangelho e a obra redentora. Ou seja, se toda a humanidade foi para a escravidão e o homem ficou sujeito ao princípio da morte, o último inimigo a ser vencido é a morte, agora é só Deus que
pode resolver o assunto. E diz a palavra em Isaías que o Senhor olhou para baixo e não achou ajudador. Tinha quem pudesse resolver a situação. Por isso, o próprio braço de Deus o susteve na sua obra de resgate. E como Deus é trino na pessoa do Pai, do Verbo e do Espírito Santo, agora o Verbo se oferece para fazer a obra e, no diálogo com o Pai, né, sacrifícios e ofertas, isso está em Hebreus 10, sacrifício e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste, agrada-me fazer a tua vontade, e nesta vontade que o Verbo aceita a missão de ter um corpo para ser oferecido para o sacrifício perfeito. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste, e agora o Senhor vem, a pessoa do Verbo encarna, o Verbo tomou carne sobre si e veio em forma humana, Deus se despojou da sua divindade e se apresentou na pessoa de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Cristo, para fazer a obra de redenção. Por 30 anos, aguardou até ter a idade sacerdotal, aí se apresenta para João Batista, recebe a unção do Espírito, porque ele estava despojado da sua própria divindade, e na unção do Espírito vai para o deserto, para um enfrentamento pessoal com Satanás. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E agora, em Lucas 4:5, o diabo se apresenta para tentá-lo no deserto depois de 40 dias e 40 noites de jejum, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Por quem? Por Adão, o governador do mundo daquela época. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Me adora e descumpre a palavra, peca e você está desqualificado para ir para a cruz, mas o propósito que eu estou falando é vamos evitar a cruz, vamos evitar o sofrimento, vamos fazer um acordo. E para glórias do Senhor, o Senhor diz, responde, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não terás outros deuses diante de ti. Jesus cumpriu a palavra e venceu o diabo. Mas não disse que o diabo era mentiroso nessa oportunidade, porque verdadeiramente Adão transferiu essa autoridade. Então, quando nós estamos aqui na Terra, e nós temos que entender como homens e viemos do pecado, nós temos que trabalhar com o fato de que o mundo jaz no maligno e que o diabo tem esse poder. E nós não podemos ser igreja sem reconhecer, sem fazer algo a respeito, porque estes sinais acompanharão os que creem. E nos sinais está falar em línguas, curar os enfermos e expulsar os demônios. Então o confronto é real. O evangelismo é baseado no confronto de reinos. O discipulado é baseado no confronto de reinos. Porque muitas pessoas não são transformadas porque não vivem a batalha espiritual propriamente e não destroem o diabo nas suas vidas. Olha a vitória de Jesus. Como Jesus venceu nas áreas. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Atira aí de cima do pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, fica tranquilo, faz qualquer coisa estúpida que Deus vai te proteger. E Jesus fala, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois essa que vimos, né? Somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E agora, no fechamento, vamos usar alguns textos de Colossenses para poder nos posicionar com relação a esse fato, a influência dos anjos na vida do homem. Eu posso detalhar, posso falar muitas coisas, mas nós queremos
direcionar hoje, né? Um bate-papo de 30 minutos. Eu espero que você esteja aproveitando, porque eu quero ainda orar por você. A Bíblia diz no verso 13 de Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas. Quem nos libertou? O Pai. O Pai, dando graças ao Pai, estava no verso 12. O Pai nos libertou do império das trevas. Foi o Pai que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Yeshua, Jesus Cristo, no qual, em Jesus, temos a redenção. Gente, salvação se compõe de 3 etapas: justificação, santificação e redenção. Redenção é a remoção completa de todo o pecado, no qual temos a redenção. Vamos ter um corpo glorioso, o espírito completamente limpo, a natureza de Deus na nossa alma, completamente 100% santificados para servir ao Senhor sem conflito de naturezas. A remissão dos pecados. Verso 15 de Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro no princípio aqui, quando começou a criar todas as coisas, e ele é o último, ele é o alfa e o ômega, ele é o Aleph e o Tav, ele é aquele que planifica todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Nele, a palavra sustenta todas as coisas, o verbo sustenta, por isso que tudo é através dele, por ele e para ele. Nele foram criadas as visíveis e as invisíveis, tronos, domínios ou soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Olha, gente, por que a igreja não consegue ainda apresentar uma vitória contundente com as trevas? É porque ela não obedece à cabeça. A igreja precisa estar unida, não em denominações fragmentadas, unida debaixo da cabeça do corpo, que é Jesus. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus o Pai que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oh, aleluia! Deus de poder. Nós bendizemos o nome do Senhor. Eu tinha separado ainda Colossenses 2, do 13 ao 15, então vamos ler. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Você sabe que você e eu estávamos mortos nos nossos pecados. E não podíamos entender a Deus. Então, pela graça, fomos salvos, isso não veio de nós, é dom de Deus. Pela incircuncisão da nossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! A minha vitória está na cruz. A tua vitória está na cruz. É da cruz, da obra que Jesus realizou de morte e depois de ressurreição, é que vem a nossa vitória. Ele venceu a morte, ele venceu o meu pecado e ele me oferece vida eterna. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero muito que você possa receber vida e vida em abundância.
Recebe vida. Recebe a solução. Eu não sei o que é. Se é depressão, se é acusação. Quem sabe se você não pisou na bola. Deus tem o melhor para você. Aceita a solução de Deus. Eu declaro que o Senhor entra na tua vida e que você vai experimentar o grande amor que Ele tem pela tua vida. Agora, nesse momento, que o Senhor manifesta o seu perdão, perdão dos seus pecados, que o Senhor inspira a tua vida ao arrependimento, à mudança de mente para servi-lo com o coração inteiro. Que o Senhor te mostre a capacidade pela fé acessar as maravilhas que o Senhor conquistou para você. Que você já não é mais escravo, que você já não está mais debaixo de uma influência que te force a fazer o mal. Vem para fazer o bem. Vem para a vida de integridade, honestidade, santidade, fidelidade, caráter. Vem para a condição de autoridade. Deus te resgata a autoridade para você poder dar comandos e tirar os demônios da tua vida e da vida dos teus. Onde você tem autoridade, você dá o comando. Onde você tem que trabalhar com submissão, você se submete confiando em Deus e ora com autoridade, ora porque no Espírito você só se submete a Deus nesse mover onde você identifica, onde você discerne os espíritos, você usa da autoridade e os remove e começa a experimentar a bênção. E os céus que hoje podem ser de bronze na tua vida vão se transformar em céus de Deus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Recebe aí a bênção e não se esquece, holynation.com.br holynation.com.br e você vai ver os nossos cursos. Vai lá, se inscreve, paga o valor que tem que pagar, se inscreve e nós vamos crescer juntos para a glória do Senhor. E você pode abençoar a nossa vida. Se esse vídeo estiver sendo colocado no YouTube, você dá o seu like, você se subscreve, se houver essa opção. Se for no Facebook, você também dá o seu like, dá o seu comentário, nos encorajando para que a gente saiba que essa palavra abençoa a tua vida, em nome de Jesus.